Nesse vídeo, nós iremos discutir sobre o momento linear do campo eletromagnético quantizado. Bem, ondas eletromagnéticas transportam o momento linear, então isso é uma coisa muito importante. Então aqui está ilustrado nesse GIF, conforme uma onda eletromagnética viaja, vocês veem lá nos cursos de eletromagnetismo clássico que ela transporta um momento linear, no caso do exemplo dessa onda aqui do GIF, ao longo dessa direção de propagação, que vai ser a direção do vetor de onda, e com isso ela pode transferir o momento linear para a matéria, que é um jeito pomposo de dizer que os campos fazem força na matéria. E para as nossas escalas cotidianas de momento linear, o momento linear da luz é pequeno, tanto que você vai na praia, você se bronzeia, então aproveita a energia do sol, mas você não sente o sol te empurrar, né? Se você cair na praia, você não vai poder botar a culpa no sol, né? Enfim, problema na cadeira, alguma outra coisa. Mas mesmo no contexto clássico, tem várias aplicações interessantes do momento linear transportado por ondas eletromagnéticas. É o contexto dos veleiros solares, né, que você usa o momento linear para empurrar aqui um veleiro no espaço. As pinças ópticas, que tem muita pesquisa de ponta. Quem quiser ver o contexto mais clássico, no curso de eletromagnetismo a gente fez um vídeo para o momento linear da luz, que depois eu posso... Tá lá na playlist de eletro, né? Aqui nesse vídeo a gente está interessado no contexto quântico. Então a gente vai justamente, o fóton, que é essa excitação do campo eletromagnético quantizado, ele vai transportar o momento linear, e é isso que a gente vai querer matematizar aqui nesse vídeo. A gente já viu anteriormente que o fóton fornece uma maneira bem conveniente de explicar, por exemplo, aqui o efeito Compton, que vocês veem lá desde a física moderna, né? Em que um fóton tromba aqui com um elétron, troca o momento linear e energia com o elétron, e ao variar a energia dele, varia também a frequência do fóton. E aí a gente inclusive viu que o fato do fóton transportar o momento linear é fundamental para você poder justamente pensar na excitação do campo eletromagnético quantizado como um corpúsculo. O fato desse corpúsculo transportar o momento linear é bem importante, a gente discutiu isso anteriormente. E classicamente é sabido que o momento linear do campo eletromagnético é dado por essa expressão daqui, né? Vocês demonstram lá nos cursos de eletromagnetismo. Esse S é o vetor de Poynting. Então, S dividido por C quadrado é justamente a densidade de momento linear do campo eletromagnético. Então, o momento linear total você tem que integrar no volume essa densidade. E esse S, ao mesmo tempo, ele também é o vetor que dá a densidade de corrente de energia, né? Então, o fato de dividir por C quadrado aqui, C quadrado é um número muito grande, né? Isso aqui mostra porque que, embora a densidade de energia do campo eletromagnético seja uma energia razoável do ponto de vista das escalas de energia cotidiana, quando você divide por C quadrado, você obtém um momento que, comparado com as dimensões de momento, é um momento pequeno para as dimensões de momento usuais do nosso cotidiano, como a gente mencionou anteriormente. E aí esse vetor de Poynting a gente pode expressar em termos do E e do B, e aí a densidade de momento linear é ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, produto vetorial do E por B. Então, o nosso objetivo, isso aqui é o que você vê lá no curso de eletromagnetismo clássico, o nosso objetivo agora é analisar isso do ponto de vista da quântica. E nesse processo de obter o momento linear do campo quantizado, a gente vai ver que aparecem várias sutilezas conceituais bem ricas, tá? E inclusive vão aparecer cálculos que também envolvem sutilezas, envolvendo os campos quantizados, que a gente vai fazer em detalhe. Esses cálculos vão ser úteis em várias outras manipulações que a gente vai fazer no curso e nas listas. Então esse vídeo ele tem também o objetivo de fazer essa parte algébrica em um pouco mais de detalhe do que a gente até vem fazendo nos outros vídeos. Então, e eu também quero com isso mostrar que, primeiro, a manipulação algébrica é bem sistemática, né? Vem aí basicamente a gente vai precisar de manipular Ais e adagas, que é uma manipulação bem parecida com o que aparece no oscilador harmônico quântico, mas apesar de ter essa parte algébrica, a gente vai ver que várias passagens a gente consegue interpretar fisicamente, que a intuição física ajuda muito no procedimento do cálculo. Por isso também eu quero fazer esse vídeo, essa parte mais do cálculo, fazer em detalhe, porque isso, enfim, de uma maneira ou de outra vai aparecendo em vários outros contextos ao longo do curso. Primeira coisa para chamar a atenção é que tem que tomar cuidado quando a gente quantiza. A gente conhece a expressão do momento linear na clássica, mas quando você quantiza, os campos passam a ser operadores. Quando você tem operadores, tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui, no caso, o operador x e p de uma partícula, só como primeiro exemplo. Na clássica, se aparece o produto x por p, tanto faz, você vai escrever x por p ou p por x. Mas na quântica não tanto faz, porque eles não quantizam, não comutam, desculpa. E
E isso é uma forma de dizer isso, é justamente chamar a atenção que o produto de dois operadores hermitianos, como é a posição e como é o momento, não é hermitiano. Isso é importante, como a gente vê lá na quântica da graduação, os observáveis físicos são representados por operadores hermitianos. Então, no momento linear, a gente espera que seja um operador hermitiano, e assim por diante. E aí, por que o XP não é hermitiano? Porque se você tira o hermitiano conjugado do produto, assim como quando você transpõe um produto de matrizes, você tem que inverter a ordem. Né? A rigor, a expressão completa aqui, quando você toma um hermitiano conjugado, é que você inverte a ordem e pega o hermitiano conjugado de cada um. Só que o momento linear é hermitiano, então P d'H é igual a P, mesma coisa para o X. Só que como o XP não é igual ao PX, isso significa que o hermitiano conjugado do produto não é igual a ele mesmo. Então, esse operador, o XP, não é hermitiano, mesmo o X e o P sendo. Tá? No contexto do momento linear, classicamente, a gente viu que a densidade de momento é proporcional ao produto vetorial do campo elétrico pelo magnético. E classicamente, tanto faz escrever E vetor B ou menos B vetor E. Mas quanticamente essas coisas não são iguais. A gente mencionou em vídeos anteriores que o E e o B não comutam. E aí, então, para você definir um operador de momento linear que você garante que é hermitiano e, portanto, possa representar o momento linear quântico, uma forma de você proceder é você definir esse operador como sendo essa forma aqui simetrizada, que a gente chama, né? Porque aí, para clássica, dá no mesmo escrever dessa forma, né? Porque o E vetor B é igual a menos B vetor E, e aí você chega exatamente no que está aqui. Mas quanticamente, isso não é a mesma coisa do que você simplesmente chegar aqui e botar o chapeuzinho no A e no B. Botar o chapeuzinho no A e no B, esse produto E vetor B não é sequer hermitiano, tá? Então, a rigor, para a gente definir o momento linear do campo quantizado, a gente precisa simetrizar aqui o integrando e ficar com uma expressão desse tipo. Essa é a expressão que a gente vai trabalhar. Eu até já comento agora que, por coincidência, para o caso do momento linear, se você só pusesse o chapeuzinho aqui, ia dar certo, mas muitas vezes isso não dá certo. Então, o caminho correto é fazer isso, tá? E no final do vídeo a gente vai voltar na sutileza de por que, nesse caso particular, acabaria dando certo você só botar o chapeuzinho. Mas fica como comentário geral que, enfim, na quântica em geral, é sempre importante você tomar cuidado com isso quando você promove uma grandeza clássica para uma grandeza operatorial quântica. Agora que a gente já tem a expressão do momento linear quantizado, basta substituir as expressões do campo aqui. Então esse basta está entre aspas, que é um basta que ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Porque cada campo é um somatório de infinitos termos, que são os modos, né? E você tem um produto de A por B. Cada termo no somatório já é uma soma de dois termos. Então esse produto aqui vai envolver 4 termos, então é meio longo. E agora a gente vai começar a analisar isso em detalhe. Só chamando a atenção que eu estou escolhendo aqui uma base de polarização em que os unitários são números unitários reais, né? Não precisa, quem quiser pode carregar o conjugado aqui, mas você sempre tem o direito de escolher uma base desse jeito, isso simplifica um pouco. Para alguns casos, por exemplo, quando vai calcular o momento angular, às vezes é mais conveniente trabalhar com uma base complexa, que vai representar aí fisicamente a polarização circular, por exemplo. Mas aqui para esse vídeo, a gente vai estar considerando essa base que eu sempre tenho direito de escolher e vai ser o mais conveniente para a gente. Então, a primeira coisa, em qualquer cálculo de física teórica que envolve contas longas, é primeiro fazer uma análise do terreno, antes de sair fazendo conta. Então, quer dizer, qual é a estrutura que a gente tem? A gente tem um produto de dois operadores, depois tem outro termo que a gente vai ter que fazer, e a gente vai integrar no espaço. Então, esses operadores, eles têm lá várias constantes, e aí no primeiro momento a gente ignora essas constantes todas, chama de 3 pontinhos, e vamos ver então como é que é a dependência desse meu integrando com o espaço e com o tempo. O espaço é particularmente importante, que eu vou ter que integrar no espaço. E vamos deixar dentro da integral só o que precisa estar lá, para não poluir a vista. Então, o que vai acontecer quando você abrir o produto de E por B? Em princípio, para cada termo de então, primeira coisa, o E é um somatório de modos, o B também. Então, quando você fizer o somatório, tem que tomar muito cuidado, porque você tem um produto de dois somatórios. Então, não repete os índices, né? Se você usou o K sigma para o E, para o B, você chama de K linha sigma linha. Vai botando linha em todo mundo aqui, para não é o mesmo cara, né? O produto, você está abrindo o produto de duas somas, né? Então, você vai ter que fazer os termos cruzados, todo mundo com todo mundo. Então, a primeira coisa é perceber que esses termos vão ter esse somatório duplo. A segunda coisa é que, para cada termo do somatório, eu tenho duas parcelas, tanto no E quanto no B. Então, isso vai dar origem a 4 termos. Então, vamos abrir cada uma delas. Então, primeira parcela, pega o A do E, multiplica por esse cara aqui, que vai ser o A
do B. Então vai ser um AK sigma, AK' sigma'. E aí vamos deixar todas as constantes de fora e botar só se preocupar com o que depende do tempo. Então cada A vem acompanhado de um E elevado a menos de ômega t. Então está aqui a dependência com o tempo. E a dependência com o espaço está aqui. E aí vai ter um outro termo que é você cruzar o adaga do E com o A do B. Aí ele está aqui, adaga do E, A do B. Dependência temporal, dependência espacial. E assim por diante, para cada um dos termos. Então a gente vê que, na verdade, a parte que depende do espaço é uma integral que a gente consegue fazer direto, tá? E aí, para fazer essa integral, é importante lembrar que a gente quantizou o campo numa caixa de lado L, né? Tal que L ao cubo é o volume de quantização V, né? E quando a gente quantiza da forma como a gente fez, impondo condições de contorno periódica, então os modos do campo que satisfazem as condições de contorno discretizam os vetores de onda permitidos. Então, cada componente do vetor de onda tem que satisfazer essa condição daqui, como a gente viu, onde L é o lado da caixa. E aí a gente quer fazer essa integral daqui. E essa integral você pode abrir no produto de integrais em dx, integral em dy, integral em dz. E aí essa exponencial, ela abre, né? Então a parte em x vai ser um e elevado a qx, né? Onde eu estou chamando o q como sendo kx menos kx'. Aí vai ter um e elevado a iq, aí vai ser um qy, se quiser y. E a mesma coisa para o z. Então você vê o seguinte, que essa integral é o produto de 3 integrais dessa forma daqui, onde esse qzinho é a diferença dos k's que eu estou chamando. E aí, a integrar e elevado a qx, nota o seguinte, se o q for zero, você está integrando 1, então dá o próprio L. Se o q for diferente de zero, aí essa função primitiva é isso daqui. Só que como os q's permitidos satisfazem essa condição, você vê que vai ficar 1 menos 1, que é zero. Ou seja, olha que coisa fantástica, né? Essa integral daqui, ela vai dar L para cada direção do espaço só se os k's forem iguais. E aí quando você multiplica os 3, L ao cubo é o volume. Então essa integral é volume vezes a delta de k q'. Ou seja, só vai sobrar o k igual a q'. E isso aqui tem uma interpretação muito importante, que é de que os modos distintos vão interferir destrutivamente. Ou seja, nesses termos quadráticos, dos termos cruzados do somatório, vai todo mundo morrer. Só vai ficar os caras que o k é igual a k', tá? Então, como eu disse, várias passagens vão tendo aí interpretações físicas. A gente vai ver isso em outras passagens também. Então, vamos ver agora a consequência dessa interferência destrutiva, como que ela melhora a nossa vida. Então, primeiro, vamos olhar aqui esse termo 2, por exemplo. Aqui embaixo eu escrevi como ele estava antes da gente integrar no espaço. A gente viu que só sobra k igual a k'. Então, agora você mata o somatório em k'. E tudo que era k' vira k. Então, agora a gente tem somatório em k, somatório em sigma e somatório em sigma'. E a integral ainda faz aparecer o volume de quantização no numerador multiplicando, tá? Então isso aqui é bem importante. Vamos ver como é que fica, por exemplo, o termo 1. O termo 1 está aqui explícito que estava antes, né? Só que agora nota que na integral aparece o k mais k'. Então agora o que acontece com esse cara? Esse k mais k', para a integral contribuir, para ela dar v, a gente viu só acontece isso se o argumento da exponencial for zero. Então só vai sobrar agora o k' igual a menos k. Então também matou um somatório. Só que agora, onde tem k', agora vai ficar menos k. E a gente fica também com 3 somatórios. Agora nota que esse termo 1, a dependência temporal que tinha antes era dessa forma. Então se o k' é igual a menos k, em particular o k' tem o mesmo módulo do k, então tem a mesma frequência. Então aqui esse termo oscila com E elevado a menos 2 de ômega t. No termo 2, eu não tinha comentado, mas a gente pode fazer agora a análise, aparecia a diferença das frequências, que eu estava cruzando um adaga com A. Então, o A dependência temporal é com menos de ômega t, mas o adaga vai ser o conjugado. Então, você vê que quando k' é igual a k, isso aqui zero o argumento da exponencial, então fica 1 aqui, E elevado a zero é 1. Então, você vê que o termo 2 é constante. Se você fizer a mesma análise, pausando o vídeo, lembrando lá o que tinha antes, você vai ver que o termo 3 ele também é constante, da mesma forma, agora o k' vira k, e o termo 4, k' vira menos k, e vai ter agora também ele oscila no tempo. Aí vamos de novo usar a física para ajudar a gente. A gente tem 4 termos. Olha como a física vai ajudar a gente. A gente sabe que o momento linear do campo eletromagnético livre tem que ser conservado. O momento linear se conserva. Se ele está livre, ele não tem quem empurrar, então esse cara vai continuar com o mesmo momento linear. Então a gente já espera que esses termos que dependem do tempo eles devem sumir. E eu vou jogar eles fora porque a gente vai tomar a física como guia. No final do vídeo eu vou mostrar que a nossa intuição física está certa e que eles zeram de fato. Enfim,
Mas aqui então, já usando a física, a gente já melhorou a nossa vida. A gente agora fica com dois termos para analisar, o 2 e o 3. Então, olha como a gente chegou longe só botando os operadores e tal, e sem especificar quem eram suas constantes. Agora vamos tentar especificar quem são as constantes, e se a gente olhar aqui na expressão dos campos, a gente vê que a informação vetorial está no unitário de polarização. Então, antes de abrir todos os três pontinhos, vamos só olhar os unitários de polarização. O que acontece quando eu faço E produto vetorial com B? A gente já viu que os termos que importam são um termo que é o A com a adaga. Então, eu vou pegar aqui o A e vou multiplicar pelo adaga. Então, eu vou estar pegando esse E K sigma e multiplicando aqui no B pelo K vetor E. Lembra que no B a gente sempre está botando aqui as variáveis linha, né, para não repetir as variáveis. Só que a gente já mostrou que o K' só sobrevive quando ele é igual ao K. Então, aqui vai ficar K produto vetorial com E K sigma linha. Se vocês abrirem esse duplo produto vetorial, usando lá as expressões de análise vetorial que vocês estão acostumados lá desde a física básica, vai ficar com esses termos aqui. O ponto, e aqui é fundamental justamente que a gente destacou que o K' é igual a K, então ter podido botar K aqui é fundamental, porque aí a gente vê que esse produto escalar ele vai ser zero sempre que as polarizações forem diferentes, porque a gente tem uma base ortonormal aqui das polarizações, né? Todo mundo perpendicular aqui um ao outro. Então isso aqui vai dar o delta de sigma, sigma linha na direção K. E o outro termo é zero, porque a gente tem que as ondas eletromagnéticas são transversas, então a polarização é perpendicular ao K. Então aqui ganhamos mais uma delta, tá certo? E a gente vai ver que tem muita física aqui. Só antes de eu falar da física, comentar que se não quisesse usar essa identidade vetorial, podia pensar geometricamente mesmo. A ideia é que se você faz o K produto vetorial com uma polarização, vai dar basicamente a outra, né? E aí é exatamente quando você faz o produto vetorial com o outro unitário de polarização, vai ter que dar K-chapéu apenas se as polarizações forem iguais, né? Quer dizer, falei um pouco confuso, mas pega um caso particular, K vetor EK1, dá EK2. Então agora se você fizer o produto vetorial com EK2, dá zero. Então você precisa que o outro sigma seja também K1, que aí o produto vetorial dos dois vai dar o K de novo. É exatamente o que está aqui, né? Agora vamos ver como tem bastante física aqui no que a gente fez. Primeira coisa, polarizações diferentes interferem destrutivamente, tá? Ou seja, isso que a gente está vendo. Esses termos cruzados não vai ter contribuição da polarização. É uma coisa bem geral também, lá bem no caso clássico e tal, enfim. Segunda coisa, a gente já vê, toda a informação vetorial está aqui. Então a gente já vê que o momento linear, para cada modo, a contribuição vai estar na direção do vetor K. Que é exatamente a intuição que a gente tinha lá desde o primeiro slide, né? A onda eletromagnética, o momento linear está indo na direção K. Então olha só como todas as passagens, elas vão podendo ser lidas aí, saboreadas à luz do nosso conhecimento de eletromagnetismo, né? O luz aqui não foi no sentido de ser trocadilho, não. Então agora, voilá. Enfim, temos tudo o que precisamos. Podemos calcular a expressão final, tirar esses três pontinhos aqui. Então o que a gente viu? Esse termo 2, ele vem do quê? Ele vem de fazer o produto que pega a parte A do E com a parte adaga do B, né? A parte adaga do B. Aí, essa primeira parcela aqui se refere à contribuição do E vetor B. Essa segunda, do menos B vetor E. Vamos analisar cada uma delas. Então, nota o seguinte. Quando a gente faz esse produto, a gente já viu que só importa os mesmos K e os mesmos sigmas dos dois, né? Então, aqui no B, até para simplificar, se quiser, tira o somatório. E aí, esse K e esse sigma vão ser os mesmos para cada K e sigma que você está botando aqui. Aí, o H cortado está na raiz dos dois. Quando você faz o produto, aparece um H cortado. A parte vetorial, a gente viu que é um K que vai dar. O ε0 corta com ε0 que está aqui, tá? E esse volume de quantização embaixo corta com o volume que veio da integração espacial. Isso é sempre uma parte muito legal do cálculo quando some o V, porque a gente viu, foi uma escolha nossa de criar uma caixa artificial. A gente discutiu que tinha uma interpretação bonita para isso, mas a gente fez isso que era o mais prático para quantizar o campo eletromagnético. Mas as grandezas físicas a gente espera que não dependam desse volume de quantização. Então é sempre interessante quando ele desaparece, um momento emocionante do cálculo. Então beleza, então esse V sumiu. Todas as partes, a dependência com o espaço e com o tempo, a gente já se livrou. A parte espacial a gente integrou e a parte temporal a gente viu que cancelou naturalmente, foi embora, né, nesses termos 2 e 3. E aí, nota então que a parte dimensional está aqui na frente, ela tem a dimensão de momento linear, como deveria ser, né, nas relações de De Broglie, isso aqui e o restante é dimensional. Tem um fator, tinha um sobre raiz de 2, fez o produto, ficou meio, já tem um 2 aqui embaixo, fica um quarto,
E aí o que sobra então é a adaga mais a adaga A. E se fizer a mesma conta para o menos B vetor E, vai dar a mesma coisa, tá? Bem, então aqui chegamos na resposta e agora no restante do vídeo a gente vai apreciar, saborear, discutir, interpretar o que a gente tem. Então a primeira coisa para chamar a atenção é que, como a gente comentou, esse termo veio dessa parcela e esse outro termo dessa outra, mas elas são iguais. Então isso significa que se eu tivesse partido direto dessa definição, eu ia ter chegado na mesma resposta. E isso é curioso, porque a gente comentou no início do vídeo que o E vetor B não é a mesma coisa que menos B vetor E, porque quanticamente os operadores não comutam. Então, por que dá no mesmo chegar nos dois? Quem quiser, pausa o vídeo, pensa isso como desafio. No fim do vídeo eu volto para comentar isso, essa sutileza aí. Tá? Agora vamos continuar e usar a resposta que a gente tem. Depois a gente volta nisso. Usando a relação de comutação do A e a adaga, a gente pode reescrever essa expressão de uma outra forma. Porque essa relação de comutação diz o quê? Ela diz que a adaga, sempre onde aparecer a adaga, eu posso trocar por adaga A e somar 1. Né? Então aí, essa expressão ela pode ser escrita dessa forma daqui. Então nota que ela é bem parecida com a expressão do hamiltoniano, e isso não é de graça, porque o momento linear do campo eletromagnético é conservado, ele comuta com o hamiltoniano, e aí é razoável então que ele tenha aqui essa mesma estrutura. Vocês podem verificar imediatamente que esses dois operadores comutam um com o outro, tá? Tem essa física importante da conservação do momento linear. Lembra que grandezas comutam com o hamiltoniano são conservadas, tá? Então aqui a diferença central é que num apareceu o H cortado ômega, no outro apareceu o H cortado K, tá? E aí, como a gente viu no vídeo lá anterior, justamente, a ideia é que cada fóton vai ter uma energia H cortado ômega e um momento H cortado K. Agora, esse termo meio aqui seria, então, um momento linear do vácuo. Mas que momento é esse, né? Viola as isotropias do espaço. Não pode estar empurrando para a direita e não para a esquerda, né? Não faz muito sentido. Então, enquanto a energia de ponto zero, que é a contribuição para a energia desse meio, tem uma física riquíssima que a gente comentou anteriormente, no caso do momento linear não tem, na verdade, porque o somatório em K é zero, porque sempre que você tem um K no somatório, justamente a simetria por isotropia diz que você tem um menos K também. Então, quando você soma, dá zero. Então, esse termo daqui você pode só jogar fora e o momento linear do campo é dado por essa expressão daqui, tá? Não tem momento do vácuo. Então, agora a gente tem esse operador momento linear e os seus autoestados, como a gente viu em outro vídeo, né? As interpretações físicas desse cara a gente já tinha até usado, né? A gente só não tinha feito a conta detalhada do momento linear. Então, são fótons que no modo K sigma, né? Em cada modo você tem fótons e cada fóton transporta no momento linear H cortado K. Vamos agora voltar melhor nos termos que a gente jogou fora. Então a gente argumentou que esses termos não contribuíam porque eles não eram constantes, né? E a gente sabe que o momento linear é constante. Intuição física sempre ajuda. Mas é bom a gente verificar direitinho aqui na conta que a nossa intuição física não está ruim. A física nunca tem problema. O problema é a gente saber se a gente teve a intuição correta, né? Então é sempre bom aqui amarrar as coisas. E aí como é que a gente mostra que esses termos de fato não contribuem? Então vamos analisar, por exemplo, aqui o termo 1. Esse termo 1 vem do produto do A com A. Então, você está pegando aqui no E a contribuição do A e no B a contribuição que vem do A também. Nota que, nesses termos, o que sobra é o menos K. Então, agora você vai ter que pegar essa polarização em menos K sigma. Só que pegando em menos K, quando você troca o K por menos K, você pode usar a mesma base de polarização, né? Porque a polarização, tudo que você precisa é que ela seja perpendicular ao K. Então, mesmo pegando K e menos K, você vai poder pegar a mesma base de polarização. Então, quando fizer o produto vetorial, vai acabar dando o mesmo K aqui. Só que esse K agora está multiplicado por AA. O A no modo K e o A no modo menos K. No outro caso era o A e a adaga. Só que o que acontece? Como é o A com A comuta. Então olha que legal. Lembra que quando tem K, você também tem o menos K no somatório, que a gente usou ainda agora, né? Então quando você troca K por menos K, você troca o sinal desse menos K, mas tudo que você troca é a ordem dos A's. E pode, porque eles comutam. Então esse somatório necessariamente tem que dar zero, porque ele é ímpar, né? Mesma análise para o 4. Por fim, vamos analisar essa questão da não comutatividade. O E produto vetorial com B é diferente de menos B vetor E, porque o campo magnético e elétrico não comutam. A gente viu que tem uma física rica nisso, né? Porque tem a ver, você pode retraçar isso ao próprio fato de que medir campo elétrico magnético num ponto tem a ver com medir a posição e velocidade de uma carga, e que você não consegue medir as duas simultaneamente. A gente viu isso em alguns vídeos anteriores. Só que a gente, assim, mostrou que quando integra dá no mesmo, né? Deu a mesma contribuição aos dois. Por que isso acontece? Como é que a gente pode entender isso? A gente pode entender isso se a gente expressar explicitamente a não comutatividade dos campos. Então, em vídeos anteriores a gente colocou essa expressão, né, que vocês vão demonstrar na lista,
entre as componentes L e B e Mn dos campos eletromagnéticos. A gente mostrou que a relação de comutação é dada por essa expressão daqui, né? E ela tem, então, a seguinte interpretação. Para o mesmo instante de tempo, se você colocar R' diferente de R, aí a delta dá zero e os campos comutam como tem que ser. A gente interpretou isso, disse que isso tem a ver justamente com causalidade. Mas para o R igual a R', eles não comutam, que a não comutatividade, então, é proporcional à derivada da delta, né? Então, o que acontece quando você integra a derivada da delta? Como não tem mais nada aqui que depende da posição, quando você integra a derivada da delta, isso dá zero, né? Tá certo? Como vocês veem lá nos cursos de Física Matemática. A integral de uma função vezes a derivada da delta vai ser a função no argumento da delta, né? Então, se a função aqui, no caso, é 1, a derivada da função é zero. Então, a integral da derivada da delta é zero. Então, isso aqui significa que você integra o comutador, dá zero. Então, o que isso significa? Essas duas coisas, de fato, são diferentes. Mas, quando você integra, a diferença entre elas dá zero. Então, tanto faz se você tivesse integrado direto, se você tivesse fingido que esses caras são iguais, né? Então, essa que é a ideia. Em outras palavras, o vetor de Poynting, se você quiser uma expressão quântica para o vetor de Poynting, você tem que usar isso, senão você vai ter um vetor de Poynting que não é observável. Então, a teoria quântica do vetor de Poynting aqui do campo eletromagnético, esse é uma expressão do vetor de Poynting. Agora, o momento linear total do campo, que é obtido integrando o vetor de Poynting, aí você usar isso, dá tudo no mesmo, tá? Olha a quantidade que se utiliza. Então, como segundo exemplo, refaçam toda a análise dos vídeos com as interpretações físicas e tal, não sei o quê, para reobter, a partir dos campos quantizados, o campo eletromagnético. E a gente pode fazer essa conta junto em aula, tem discussões físicas muito bonitas. Aqui agora o termo elétrico sozinho, você calcula a contribuição dele, vai variar no tempo. Porque, classicamente, a energia elétrica varia no tempo. O que é constante é a soma dos dois. Então, essa questão de morrer os termos constantes só vai morrer quando somar os dois. Então, tem toda uma discussão física bonita. Tentem refazer essa análise por causa do Hamiltoniano. E isso encerra esse vídeo, e esse tipo de manipulação vai aparecer o curso inteiro. Então, eu quis fazer um vídeo que era mais dedicado aí para manipulação algébrica, mas destacando em cada passo aí como que várias vezes você pode usar a física, não só para facilitar depois a sua análise matemática, mas sobretudo também, em igual medida, para interpretar fisicamente o que você está fazendo, tá? É sempre bom, antes de você fazer uma conta, você ter ideia de onde você está indo, né? Do que simplesmente sair fazendo cálculo. É mais divertido e muitas vezes mais eficiente também, tá? Então isso encerra esse vídeo e obrigado aí, a gente discute em aula.